E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, esse tanque chegou na oficina, bastante amassado nessa região. Provavelmente andou algum tempo com ele já amassado e começou a enferrujar ali porque a tinta descascou. Então vou remover totalmente esse material aí para deixar a lata bem exposta, bem limpinha aí para fazer a aplicação da massa. É muito importante aplicar massa somente sobre a lata ou sobre a tinta original que esteja em bom estado. Aplicar a massa sobre ferrugem, sobre sujeira, a massa pode desplacar, criar bolhas, entre outros defeitos que podem acontecer. Então é essencial fazer essa limpeza. Depois de ter feito o lixamento aí com a Rokit 80 e depois de ter soprado e passado na solução desengraxante, eu vou iniciar a aplicação da massa. Vou mostrar para vocês de lado o tanque. Vocês vão notar que o tanque está bem nivelado, só que essa região aí tem algumas rugas, porque foi realmente um amassado muito grande que teve aí. E essas dobras na lata aí, se você for tentar tirar elas rebatendo, você pode trincar a lata do tanque. Então é melhor fazer uma aplicação de massa ali para fazer um enchimento desses defeitos do que ficar rebatendo demais. Depois que trinca o tanque, você pode ter problemas aí de vazamentos e bolhas. Então a massa vai ser fina nessa região aí, vai ser somente para cobrir essas rugas que deu na lata. Vou utilizar a régua aí, porque a régua facilita a aplicação da massa. Fica uma aplicação mais certinha, mais nivelada. Depois de aplicar a massa com a régua, eu vou aplicar ela só com a espátula de plástico na região todinha, deixando a lata totalmente coberta. Dessa forma, quando eu fizer o lixamento, vai ficar menos poros. Depois com que eu iniciei aí a aplicação da massa, eu notei que na parte superior do tanque aí, do outro lado onde que está com a tinta ainda aí, tinha umas ondulações ali. Então eu resolvi já passar a Rokit e aplicar massa nessa região. Aí eu estou aplicando aí mais uma camada de massa poliéster. Sobre a massa poliéster aplicada com régua, você pode fazer catalisação normal, desde que você já use a catalisação de 2 a 3% de catalisador. Com essa catalisação aí você tem um espaço maior de tempo para fazer a aplicação da massa, que ela não vai secar na espátula. Se você faz uma catalisação com muito catalisador, além de ter o problema da massa secar muito rápido e você ter pouco tempo para fazer a aplicação dela, também você pode ter o problema de sangria, que é quando a massa ela acaba transferindo o catalisador para a pintura, que causa aquelas manchas rosa, outras vezes mancha amarela, é por causa do excesso de catalisador aí na massa poliéster. Então é melhor utilizar menos quantidade de catalisador do que utilizar muito catalisador e ter esse problema. Sem contar que fica faltando depois, sobra massa e falta catalisador. A massa poliéster, depois de preparada, ela nunca deve ser devolvida à lata, porque ela vai acabar estragando o resto da massa. Então você vai só utilizar a quantidade necessária mesmo, vai preparar só a quantidade necessária. Se sobrar, você vai, no caso, descartar. Aproveitei que eu lixei a parte de cima do tanque para fazer outra aplicação de massa e dei uma quebrada na primeira massa que eu apliquei aí com a Rokit de uma vez e apliquei outra mão fina. Então agora eu vou lixar essa massa utilizando o grão 80 com tocão. Vou sempre cortar aí na diagonal, principalmente nessa região aí, porque é uma região que é uma curva invertida. É uma região de difícil lixamento. É muito fácil ficar algumas marcas do toco. Então tem que ter bastante cuidado aí, sempre trabalhar na diagonal, nunca trabalhar com toco lixando de forma reta. Se você lixar de forma reta, você vai criar aí algumas costelas aí. Depois de pintado fica um acabamento muito feio, bem longe do original. Então sempre corte na diagonal, igual eu estou lixando aí. Depois que eu passei a lixa 80 e começou a ficar exposta a lata, eu já mudei a lixa do tocão, já passei a lixar com a lixa 150 a seco. Outra coisa que é muito importante é lixar a massa a seco também. Porque se você lixa a massa com água, a massa acaba ficando alguns poros na massa, esses poros podem reter a água. E a água alcançar a lata ali, formando oxidação, bolhas e até apodrecer o tanque do cliente. Então tem que ser feito o lixamento sempre a seco aí na massa poliéster. O prime já pode ser lixado com água, mas a massa é importante ser feito o lixamento a seco. Agora estou utilizando o taco aí de EVA, taco do Rogério lá do canal Pintando Carro, para fazer a finalização do lixamento dessa massa. Vou tirar o máximo possível da massa
E deixar o máximo nivelado possível também para não encher muitos detalhes com o primer. Também vou tirar aquele adesivo Flex One que fica até naquele Flex Blue, né, que é o nome daquele adesivo, aliás. Vou tirar a marca do adesivo também com a lixa 150. Depois eu vou passar um Roll Kit 320 no tanque todo e sobre a massa para tirar totalmente as marcas da lixa 150. Eu não vou deixar nenhuma marca de lixa 150 aí, porque o Prime com o tempo pode rebaixar e mostrar essas marcas também, que não é muito legal elas ficarem expostas não. Depois de lixar esse tanque todinho com a 320 aí, eu notei que uma região ali do tanque, ali na massa, ficou alguns furinhos. Vou mostrar para vocês bem de pertinho mesmo, para vocês verem os furinhos que ficam na massa. Eu prefiro corrigir esses furos aí com a massa poliéster mesmo, antes de fazer a aplicação do Prime. Porque é menos problema aí para que o Prime vai ter que resolver, então não tem tanta necessidade de aplicar muita quantidade de Prime. Geralmente eu trabalho com 2 camadas de Prime PU. E nesse tanque eu vou utilizar o Prime da Anjo, Prime First. Aí tá o furinho, ó. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. Agora eu tô aplicando a massa poliéster só dentro dos furos. Vocês podem notar que eu passo bem apertando a espátula até cobrir. Costuma ficar um pouquinho para fora, fazendo tipo essas carocinhos de massa poliéster. Mas ali depois eu venho com a lixa 320 e tiro esses carocinhos. Aí também ficou alguns buraquinhos aí. Também já vou resolver esses buraquinhos aí utilizando a massa poliéster. Agora, depois de ter feito o lixamento dessa massa, eu vou aplicar aí o Wash Primer. O Wash Primer aí para promover a aderência aí dessa lata que ficou exposta e antioxidante também. Tudo que fica em cima da lata, que tem aderência na lata, ela protege a lata de oxidação. Até uma graxa, se você passar numa lata, ela vai proteger de oxidação, porque ela vai estar ali sobre ela ali, não está tendo contato com oxigênio. Oxigênio e umidade que faz a oxidação. Agora que eu apliquei uma camada de Prime, esperei secar, vou aplicar mais uma. Esse intervalo é cerca de 10 minutos, tá, gente? Para o Prime ficar ideal para aplicar mais uma camada. Vocês podem notar que ele perde o brilho também. Isso aí facilita pra gente, que a gente vê que o solvente já evaporou. Aguardei aí, gente, 1h30 esse Prime secando. E já lixei esse tanque com a lixa 320 a seco. E agora estou passando o controle de lixamento. Vou passar a Roll Kit com um grão 400. E também vou utilizar aquela espuminha que fica na Roll Kit ali, uma espuminha que ela deixa o prato mais macio. E isso aí serve para tirar as marcas da lixa 320. Depois de passar essa 400 e bem passadinho, eu vou lixar o tanque com a 600. Lixar esses cantinhos aí onde fica as carenagens, as partes inferiores do tanque aí, para iniciar o processo de pintura. Então agora a lixa 600, estou lixando com água. A desvantagem de passar Roll Kit no tanque é porque as quinas, elas tem muitas quinas, muitos detalhes em tanque, acaba tirando o material das quinas aí. Então onde ficou exposta a lata de novo aí, eu vou ter que aplicar um outro Wash Prime aí para proteger essa lata aí para depois iniciar a pintura. Aí no caso eu não vou aplicar Prime PU de novo. Só vou aplicar o Wash Prime em caráter aí só de manutenção aí para não haver risco de desplacamento. Aí tinha uma fita isolante ali, que tá faltando a guarniçãozinha ali, a borrachinha. Tinha uma fita isolante, eu tirei ela. O tanque eu vou pintar ele com preto ninja. Vou aplicar o verniz nele, o verniz da Anjo, da linha Carmo. 2 partes por 1, que é um verniz de excelente qualidade. Esse tanque aí, eu fui montar ele. A mangueira pegou no fundo da boca do tanque. Tem uma telinha ali, né? Pegou na telinha ali. A gasolina acabou voltando, derramou nesse tanque aí. E não houve estrago nenhum. Então, realmente o verniz é muito bom. E eu recomendo para quem está fazendo pintura de moto utilizar sempre verniz de ótima qualidade. Já houve uma época que a gente trabalhou com verniz na oficina, que só de ver o cheiro da gasolina já arrupiava todo. Então tem que usar material de boa qualidade, senão não aguenta mesmo. Gasolina é muito forte para verniz, então tem que ser um verniz de excelente qualidade. Então apliquei aí o Wash Prime aí nas regiões onde a lata ficou exposta, para evitar qualquer problema aí de oxidação que eu falei, ou desplacamento. Já fiz essa aplicação por cautela. Esperei cerca de 10 minutinhos
iniciei a aplicação do preto Ninja poliéster. Apliquei uma camada, esperei secar, você pode notar que ele perde o brilho. É a mesma coisa do Prime, o solvente sai, ele perde o brilho. Apliquei mais uma camada e você pode notar que cai brilhando, daqui a pouco ele vai tornar a perder o brilho. Entre as demãos de tinta, eu sempre estou passando o pega-pó. Em alguns casos eu trabalho dessa forma. Para ficar uma pintura mais lisa, com menos ciscos, né? Menos sujeirinhas ali. Agora eu peguei a lanterninha da Yangui aí. Estou verificando se tem algum lugar sem tinta para fazer a aplicação do verniz. O intervalo então é de cerca de 5 a 10 minutos entre as demãos de tinta poliéster. O verniz, gente, eu sempre aguardo 10 minutos para o solvente sair entre as demãos de verniz. Então eu aplico uma camada, a primeira camada já aplico encharcada. Eu espero 10 minutinhos e já vim com a segunda camada também encharcada. Esse verniz eu diluí ele aí a 10%. Para pés de moto eu prefiro trabalhar com diluição um pouco menor de verniz. Para carro, alguns carros eu trabalho com diluição de 10%, outros tipos de veículos eu trabalho a 20%. Vai depender um pouco da textura que eu quero alcançar naquele veículo. Todo veículo, tanto carro quanto moto, tem uma textura original. Geralmente não se vê pinturas originais 100% lisas, geralmente tem uma textura e nós temos que procurar sempre replicar essa textura na pintura. Eu estou utilizando para fazer a aplicação do verniz da pistola da Sagola. Essa aí tem muitos anos que eu já tenho ela. Quem acompanha o canal já conhece essa pistola, que eu sempre estou trabalhando com ela. Aí o tanque já está pronto. Eu poli, eu catei alguns cisquinhos nele. Coisas bem pequenininhas mesmo, mas passou a lixa 2000. Depois fiz o polimento. E foi mais um polimento localizado mesmo. E não utilizo cera em repintura. Pelo menos ali nos primeiros 30 dias é bom a gente aguardar para que o solvente saia total. Porque se você passa a cera sobre uma repintura recém-feita, o solvente não sai todo e ele acaba retendo o solvente. E isso causa aí parece que cozinha o verniz, fazendo ele perder o brilho. Então é melhor não utilizar cera aí, aguardar esse tempo para fazer a aplicação da cera. Então é isso aí, gente. O vídeo está chegando ao final. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.